Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui juntar meus primeiros 10 mil reais e como esses 10 mil reais fizeram sair desses 10 mil e chegar nos 300 mil reais investidos, guardados. Lembrando que esse canal aqui não é um canal de finanças, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre finanças, mas eu aprendi a gerir melhor meu dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro, mas perdia também, nem que perdia, né? Ele entrava muito por um lado e eu não administrava bem e ele acabava saindo pelo outro, sabe aquela corrida dos ratos, sabe? Você ganha o dinheiro e você nunca vê o dinheiro, sabe? Ganhei uma quantidade significativa, mas eu não conseguia ficar com essa quantidade. Como eu forcei a minha cabeça a conseguir segurar, reter esse valor e como isso fez eu avançar aí nos meus investimentos, guardar dinheiro. O investimento foi depois, tá? Primeiro eu aprendi a guardar o dinheiro, conseguir deixar um espaço lá para ele, para depois se mexer com investimentos. Mas esse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Antes da gente passar por esse vídeo, eu vou ver um vídeo aqui com vocês que eu vi recentemente e achei fantástico e foi mais ou menos o que eu pensei naquela época. Lembrando que naquela época eu comecei a juntar esse dinheiro em 2019, mais ou menos. 2019. Eu consegui essa primeira meta dos 10 mil reais. Eu nem sonhava em ver esse vídeo. Esse vídeo eu vi recentemente e casou certinho com o que eu fiz lá atrás. Vou mostrar esse vídeo para vocês aqui. Vou ver esse vídeo agora com vocês. Junte os seus primeiros 10 mil, custe o que custar. Isso não é um desafio bobo, não é uma regra para ser homem, nada disso. Porque se você é homem e ainda não conseguiu juntar os seus 10 mil, você não tem nenhuma blindagem social, muito menos psicológica. Na roda dos homens, você é considerado um menino ainda, e eu vou te explicar por quê. Essa explicação pode doer um pouco, mas é exatamente por isso que ela vai funcionar. Porque para um homem, antes dos 10 mil investidos, mesmo que você seja trabalhador esforçado, ou seja importante para alguém, você não é importante para si mesmo. Porque o cérebro masculino, ele não se importa com discurso, ele se importa com conquista, com posse concreta. Enquanto tudo que você tiver for salário e boleto, a sua mente ela vai operar no modo sobrevivência, no modo curto prazo e prazer imediato. Então, amigo, os primeiros 10 mil não são sobre dinheiro, são sobre start neurológico. Nesse momento, o cérebro masculino entende. Existe algo aqui e esse algo precisa crescer. E antes disso, não existia nada real. Não existe mentalidade de rico sem patrimônio inicial. Isso é papo de coach que quer tirar o seu dinheiro. O que você precisa fazer é conseguir guardar essa quantia, custe o que custar. Depois disso, o seu cérebro vai mudar. Porque o homem ele só pensa em longo prazo quando ele tem algo acumulado, quando ele tem algo investido. Antes disso, ele gasta, parcela, se distrai. E normalmente a mente dele compensa a frustração com o consumo, porque quando você não tem nada, nada é importante. Agora, quando você conquista os primeiros 10 mil, e esses 10 mil começam a trabalhar para você dormindo, nem que seja 80, 90 reais por mês, 70 reais por mês, algo muda dentro da sua cabeça. A lógica matemática ela vai se impor sozinha. Se 10 mil rende 80, 90, 100 mil, rende 800, 900. E a tua cabeça começa a flutuar nessa realidade. E aí nesse ponto você começa finalmente a entender que o dinheiro não é um agente de consumo. Ele é um trabalhador silencioso. E aí você com certeza vai pensar, a cada 100 mil, 800, 900 reais trabalham para mim, mesmo que eu não esteja fazendo nada. E aí o jogo vira no seu cérebro automaticamente. Porque eu vou falar aqui agora uma coisa que poucos têm coragem de dizer. O homem muito pobre, ou o homem pobre, ele é o último degrau da linha humana. Ele é o último humano da fila. E não por falta de dignidade moral, mas por falta de poder de escolha. Porque o homem sem dinheiro, ele não decide nada. Ele só aceita, ele só se adapta, ele só engole sapo. Por isso, todo homem que não tem nada hoje deve desesperadamente atingir esse patamar de 10 mil guardados ou investidos. Porque isso vai mudar a dinâmica do seu cérebro. As coisas que você acredita hoje, que você pensa hoje, não serão as que você acredita e pensa quando você souber que tem 10 mil na sua conta, investido ou guardado, que pode trabalhar para você. Eu acredito que essa quantia vai ser suficiente para ter um marco psicológico na tua mente. Você vai começar a entender que é um cara importante, que tem patrimônio, que tem algo que precisa crescer, que precisa evoluir. E a partir disso, o seu pensamento muda, o seu foco muda, o seu comportamento muda, sua disciplina muda. Você se torna mais centrado, mais frio, mais objetivo. E não por uma ideia, não por teoria, por algo concreto, por necessidade real. Porque o homem que não tem nada, ele não protege nada. Um homem que não tem um mínimo de patrimônio, ele é um homem reativo, disperso, fraco, que pensa em dopamina barata, que pensa em consumir para tirar a frustração que ele possui do que ele vê outras pessoas conquistando. Por isso que os primeiros 10 mil são uma blindagem psicológica. Eles são só o começo, mas sem eles nada começa. Então a pergunta que você precisa se fazer hoje é quanto que eu ganho hoje? E o planejamento que você precisa fazer é quanto tempo vai demorar para eu atingir os primeiros 10 mil, caso eu seja disciplinado. Porque se você não começar agora, irmão, você vai trabalhar para sempre depois. Enfim, o que ele quis dizer é para você segurar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, custe o que custar. E aí ele deu vários exemplos aqui, o porquê isso poderia te ajudar. Vou trazer agora para a minha realidade. Esses 10 mil reais, na minha cabeça, que foi uma cabeça sempre muito escassa, eu sempre sonhei em abrir a minha conta bancária e ter 10 mil ali para mim disponível.
E o mais engraçado, eu sempre empreendi. Então, passava na minha conta muito mais do que isso. Só que entrava muita grana e saía. Então, entrava 1.000, daqui a pouco eu saía 800, entrava mais 500 e saía 300. Eu não via esse dinheiro. Então, criar essa regularidade, criar essa responsabilidade com o dinheiro, regularidade que eu digo é ser regular na hora ali de guardar essa grana, né? Porque se a grana não tem a finalidade, o dinheiro não tem a finalidade de gastar, a gente gastar com alguma coisa, a gente fica meio perdido com o que fazer. Na nossa cabeça, dinheiro só serve para gastar, não serve para criar patrimônio, para criar essa blindagem, que é o que ele fala nesse vídeo. E ter esses 10 mil, depois que eu passei por um período de muita escassez, eu sonhava ainda mais com esses 10 mil, de olhar na conta e ter aqueles 10 mil ali como uma forma de me blindar, sabe? Você sabe quando você está muito fraco de grana, as coisas estão difíceis e acontece algum imprevisto e você não tem dinheiro para resolver aquele imprevisto? É horrível essa situação. Ou até outra coisa, por exemplo, oportunidade. Apareceu uma oportunidade de uma moto, de um carro, de uma viagem, de alguma coisa, apareceu uma oportunidade e você não tem aquele dinheiro ali, sabe, que você pode usar. Então esses 10 mil, além dessa blindagem social que ele traz, essa blindagem na minha cabeça, para mim era uma blindagem mais da minha cabeça, sabe, de não passar nenhum perrengue. Se acontecer qualquer imprevisto, eu tenho esses 10 mil reais aqui, que ele vai resolver esse imprevisto. Então eu sempre vivi muito assim, eu sempre no limite, acontecia alguma coisa, eu não sabia como resolver aquela coisa, então eu pegava dinheiro com a Jota, pegava dinheiro no banco, pegava dinheiro emprestado com um amigo, me endividava no cartão, usava cheque especial. Quando vinha um imprevisto, era sempre esses recursos que eu utilizava, eu nunca tinha esse dinheirinho. E essa mentalidade de guardar esse dinheiro falei, cara, agora que entrou um dinheirinho aqui diferente, eu consegui criar essa responsabilidade, essa constância em guardar, vou guardar esse dinheirinho primeiro só para essa blindagem, para eu não passar perrengue com imprevistos. Ou se acontecer alguma coisa, tiver alguma oportunidade de negócio, eu conseguir abraçar. Não gastei com nada bobo, não era para viajar, não era para nada disso. E as contas de casa também não pagava com esse dinheiro, pagava com dinheiro normal, corria atrás para arrumar. Esse dinheiro é como se não existisse, ficava lá guardado. E foi assim que eu criei esse hábito. Porque se você parar para pensar, você guardar R$200 aí no mês, R$250, cara, não é muito. A gente sai, você sai com a namorada, você sai com o seu namorado, você sai com um amigo. Para beber você gasta isso. Você vai, hoje em dia você não sai, não tem como gastar menos de R$200. É muito difícil. Você beber uma cerveja, pagou um Uber, já deu 100 e pouco. Então é muito difícil você gastar menos que isso. Então, se você consegue gastar com isso, você consegue abdicar de um final de semana e guardar esses R$200. Para daqui a 2 anos, 3 anos, você vai estipular o teu prazo, você conseguir bater essa meta. E você vai ver como essa meta te alivia. Cara, você olhar para o banco, para uma poupança, para qualquer lugar, você vê que tem 10 mil reais ali, você até dorme melhor. Juro, por mais que você, sabe, não seja um dinheiro absurdo. Cara, 10 mil reais, o que é 10 mil reais? Pô, não é nada. Mas pra gente que viveu na escassez por muito tempo, 10 mil reais faz com que a gente se blindar a cabeça mesmo. A gente com duro assim, a gente quebrado, a gente fica muito frágil, sabe? Qualquer coisinha que acontece a gente já fica, caraca, não tem como resolver isso, não tenho dinheiro, sabe? É muito ruim passar esse tipo de situação. E depois que você passa por esse período, bateu os 10, criou aquele hábito de guardar dinheiro, falando, já tinha criado aquele hábito, já guardei 10, por que não mais 10, né? E eu comecei a guardar mais dinheiro, entrou, graças a Deus, comecei a trabalhar com internet, como eu já falei, eu tenho um outro canal secundário aqui, onde eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou falar a verdade, canal secundário não, lá é o meu canal principal, né? Começou a entrar um pouco mais de dinheiro, e esse dinheiro que entrava, eu comecei a juntar e chegar nesses 10 mil um pouco mais rápido, porque foi muito sofrimento chegar nesses 10, depois dos 10 foi bem mais tranquilo. E depois que eu vi que eu estava conseguindo juntar esse dinheiro com mais facilidade, eu vi, cara, eu não posso simplesmente juntar o dinheiro e deixar ele parado. De alguma forma ele precisa trabalhar para mim, que é o que ele fala também nesse vídeo.
você entender ali sobre investimento, ou até pagar um assessor de investimento. No caso aqui eu tenho um assessor hoje em dia, né? Eu não lido com investimento, não entendo quase nada de investimento, só o básico mesmo. E eu tenho uma pessoa que cuida da minha grana, e eu sei que é uma pessoa responsável, é próxima a mim. Enfim, já tive grandes resultados com essa pessoa, não tenho o que reclamar, né? Pela primeira vez o dinheiro trabalhar para mim, porque a gente escuta isso, mas a gente nunca viu isso na prática, né? Parece um negócio muito distante, dinheiro trabalhar para mim, o que é isso? Mas investimento é isso, você chegar no final do mês, você vê que rendeu R$2.000, R$3.000, o teu dinheiro que estava lá, aplicado. E a primeira vez que eu vi isso render, sei lá, R$500, eu falei, caraca, aquele dinheiro meu que estava parado, que eu juntava e deixava lá escondido numa poupancinha, agora com os investimentos ele está rendendo alguma coisa que bacana. Então te dá mais ânimo, mais gás para você injetar ainda mais dinheiro e fazer essa bola de neve crescer cada vez mais. Hoje em dia já tem um valor significativo e esse valor vai trabalhando a ponto de dar ali por mês, sei lá, R$3.000, mês bom, às vezes já vi bater 5.000 e pouco, né? Porque tem alguns investimentos que são voláteis, né? Dá mais, dá menos. Enfim, isso hoje em dia me fez querer trabalhar para colocar ainda mais dinheiro ali, porque vira um jogo, você quer colocar mais, você quer ver aquilo render mais. E hoje em dia a minha meta não é mais guardar os 10 mil, até porque eu tenho bem mais que isso hoje em dia, mas sim fazer com que os meus investimentos rendam 10 mil. Essa é a minha próxima meta, esse é o meu próximo objetivo, fazer com que os meus investimentos gerem R$10.000 para mim. E, assim, no meu estilo de vida, com R$10.000 eu consigo pagar minhas contas e viver uma vida bem ok. Nada absurdo, mas uma vida bem ok. Eu não tenho filhos, moro sozinho, trabalho em casa, então, assim, pro meu dia a dia seria perfeito. Então é o meu próximo objetivo, mas tudo começou lá atrás, quando eu decidi juntar R$100, R$200 por mês para conseguir bater esses R$10.000, que foi muito difícil no início, tá? Não só difícil por não ter o dinheiro, naquela época entrava bem menos dinheiro, estava num período muito escasso, mas a questão da responsabilidade de guardar esse dinheiro, o hábito de guardar esse dinheiro, eu acho que isso foi o mais difícil nesse período, mas me ajudou muito. Com esse dinheiro eu fiz mais dinheiro, criei o hábito de sempre investir, consegui prosperar nos meus negócios, me deixou minha cabeça mais tranquila para pensar em outras coisas. Porque quando você não tem essa blindagem, você só pensa em pagar conta. É só pagar conta, parece que o dinheiro só entra para pagar conta, e quando sobra um pouquinho, você já quer ir para uma balada, você já quer gastar com roupa. Opa, sobrou, que raro, sobrou esse dinheirinho, já vou gastar esse dinheiro. E não é bem assim. Comecei a pegar esse hábito de guardar e, cara, minha vida mudou muito, sabe? Claro que você tem que entender que guardar esse dinheiro ou investir esse dinheiro não vai ser o que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o teu trabalho, empreender, trabalhar de forma geral. Mas isso serve como uma blindagem que o teu trabalho, por exemplo, eu trabalho empreendendo, tá muito bom, entrou muito dinheiro, mas poderia acontecer como aconteceu com muita gente na pandemia, por exemplo. Muita gente quebrou. Se você não tem essa blindagem, se você não tem esse dinheiro guardado, se você não tem esse escudo, como é que faz? Então é sim para te dar uma liberdade financeira lá no futuro, mas também para trazer agora para o presente essa blindagem para que você não surte no primeiro imprevisto, que era o que acontecia mais comigo. Todo mês eu passava por algum imprevisto, parecia um imprevisto e já levava boa parte do meu dinheiro e levava boa parte da minha cabeça também, que era um surto atrás de surto. Era agiota, era pegar empréstimo no banco, era pegar dinheiro com amigo, enfim, ficava só pagando dívida e pagando juros de amigo, de agiota, enfim, isso não é vida. Então esse vídeo foi só um reflexo de tudo que eu já passei. Peguei esse vídeo desse rapaz, vou ver se eu coloco aqui na descrição também o perfil dele, porque casou certinho com o que eu pensei. Eu nunca imaginei dessa forma, né? Ele só conseguiu traduzir melhor tudo que eu passei lá atrás e eu achei interessante trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo também. Vou ver se eu coloco também na descrição aqui
o vídeo do rapaz, o perfil desse rapaz, ver se eu coloco também meu canal secundário para você conhecer um pouco mais do meu trabalho aqui na internet. Aí é um outro trabalho onde eu mostro minha empresa vendendo e tudo mais. De repente você se interessa, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.